E aqui parece ela. A Casa Espírita de Baçanu, uma singela contribuição à biblioteca desta casa, almejando que essas simples palavras venham contribuir para o esclarecimento do bem. Paz e bem. Janeiro de 2024. Que bom. Já escreveu. Obrigada. Muito obrigada. De Deus a bênção. E assim todos vamos melhorando. Aqueles que somos deste mundo inferior. E trabalhando vamos conquistando um mundo de alegria, um mundo de amor. Nós te agradecemos por podermos estar aqui nesta manhã, iniciando os trabalhos do ano de 2024 e com a palestra, com a presença do nosso companheiro Roberto Raulino. E te pedimos, Senhor, que possam esses momentos que estamos aqui, que estamos recebendo os benefícios da falange espiritual de Eurípides Baçanu, possam ser também direcionados a todos aqueles, principalmente os nossos companheiros que estão em dificuldade, a Terezinha, o Moacir, e várias outras pessoas, e nossos cunhados da Teodora, e vários outros que estão necessitando de amparo, Senhor, para que uma paz infinita, Senhor, possa envolver o coração de todos nós. E Roberto, contar. Muito obrigado. E bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Desde já, deixar registrada a minha alegria, a minha satisfação, por ter oportunidade de estar iniciando o ano de 2024. A minha primeira palestra no ano de 2024, aqui em Piacatuba, com corações tão próximos ao meu, com tanta alegria, faz bater diferente. E aprendi com Kardec que o acaso não existe. Então, uma casa com o nome de Eurípides Barçanufo, esse mineiro, esse espírita cristão, um exemplo que precisamos trazer junto a nós pela gama de conhecimento, mas muito mais do que isso, de prática, do exercício, do bem, independentemente de quem seja, em que circunstância seja, nos exemplificando que é possível aqui, neste mundo de provas e expiações, a gente ter um amor incondicional, não ficar selecionando a quem pode, quem não pode, quem merece, quem não merece, em que intensidade a gente pode. O amor ele é livre, o amor é a própria divindade, então quanto mais a gente exercita, maior fica. E nesta proposta, nessa toada, eu venho trazer a figura inigualável de Jesus, nosso modelo, nosso guia, que vem sendo ainda hoje o arrimo das nossas vidas, é a base do Espiritismo, que se propõe a ser o cristianismo redivivo, e quanto nós estamos precisando olhar para os cristãos primitivos e trazer para a nossa sociedade atual, a par de toda a tecnologia, de todo o desenvolvimento do mundo em que nós estamos, mas a vivência efetivamente do Evangelho, da fraternidade, da compaixão, de todas as virtudes que Jesus veio trazer para nós. Neste aspecto, eu venho recordar aqui a lembrança de Pilatos, É uma figura extraordinária e geralmente é muito vista como aquela que lavou as mãos, Aquela personalidade que lavou as mãos de Jesus, e os exemplos
não são os mais positivos para a gente. Entretanto, ele falou duas frases que eu achei sensacionais, e quando a gente vem, na medida de que a idade vai chegando, a gente vai revendo, relendo, estudando de forma mais paciente, com menos efusão e mais profundidade. Então, Pilatos, ao apresentar Jesus para a multidão, diz: e agora? Que farei de Jesus chamado Cristo? Então, é uma pergunta assim que tem me acompanhado neste processo de praticidade, de trabalho, de efetivo amor, como o próprio Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, mais do que teoria, mais do que livros, mais do que a vivência e as discussões de tudo da vida no contexto geral, o importante é o quanto eu auxilio o meu irmão, aonde eu estou, do jeito que for, ele ser mais feliz. A ele tranquilizar o seu coração, a ele arrumar um processo que vai trazer tranquilidade para a sua vida. O mais é teoria, o mais ainda vai encher a nossa intelectualidade, geralmente de vaidade, mas o amor ele é muito mais vivência do que praticidade. Então, Jesus é o modelo, é o guia, é o grande exemplo, é tudo isso que ele trouxe para nós. E a pergunta que não quer calar: o que temos feito de Jesus? O que eu estou fazendo? Não me interessa o movimento, o centro aqui, o outro lá, uma religião, a outra religião, não importa. É um processo individual. O que eu tenho feito de Jesus? E aí eu posso falar do Jesus histórico que nasceu de Maria, de José, que tem uma vida esplendorosa, extraordinária, ou eu posso buscar um pouquinho mais a respeito do Cristo divino, na representação do grande amor, porque Jesus é a materialidade do amor. O amor que é um sentimento que a gente não consegue dizer, e quando a gente fala, a gente restringe, a gente limita, porque a gente define, e Deus não tem definição, e João diz que Deus é amor. Jesus é materialização divina. Entendo por que chamá-lo de Deus. É muito compreensível no mundo em que nós estamos, dentro da nossa capacidade, porque é aquilo que representa a perfeição para todos nós. Então, esta primeira frase de Pilatos que eu tenho pensado, mas não é o objetivo hoje, né? O objetivo é uma outra. Quando ele apresenta, ele fala assim: esse homo, eis o homem. E aí toca muito, porque ele poderia apresentar Jesus com qualquer outro título, qualquer outra dimensão. E ele diz assim: eis o homem. E as religiões tendem a fazer de Jesus um ser extra, além, divino, superior. E ele é tudo isso. Mas Jesus fez questão de encarnar para dizer: no mundo tereis tribulações, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele se fez humano e a gente fica fazendo dele uma divindade. Então, ele se aproxima da gente e a gente fica afastando-se dele, porque bota ele num patamar diferenciado. Não é que ele não o seja, mas ele fez questão de encarnar aqui por decisão própria. A gente lê Emmanuel no livro A Caminho da Luz e vê que ele teve uma reunião com outros Cristos no sol. Eu estou vindo agora de umas férias em que a gente vai para a praia, porque mineiro gosta de uma praia. Chega lá, é meia hora, um dia, se ficar debaixo do sol, no outro dia insolação, estou todo queimado, mesmo com todas as camadas que protegem a luz do sol para todos nós. E a gente tem um espírito que vai se reunir no sol, para a gente ter um pouquinho da dimensão, da grandiosidade do que é Jesus. Para a gente ter um pouco de comparação, na vida material. A gente precisa, eu acho muito interessante, fazer os processos de comparação. A própria filosofia, às vezes, divaga um pouco, mas a gente precisa trazer para cá. Então, se não houvesse essas camadas, a gente estaria queimado. Não há como sobreviver todo o processo biológico como nós precisamos dele. Mas Jesus foi lá no sol. Agora, ele, então, que tem como governador, co-criador da terra,
Isso daí há quanto? 4,8 bilhões. Eu nem sei o que é isso, é número demais. Mas enfim, ele é um espírito perfeito, recebeu o processo da divindade para acompanhar toda a evolução. E diz que vai até ao fim dos tempos, que levará todas as ovelhas ao aprisco do Pai. Então, quer dizer, tem trabalho demais. Quanto mais olho o mundo, mais longe eu acho que está o objetivo de Jesus, que na verdade não tem fim. Ele já recebeu um pessoal de capela, veio outros aqui, outros vão sair, ele continuará nesse processo, sai à Terra, vem outro planeta, porque a vida não tem fim, a vida é infinita dentro do processo que a gente pode entender. Mas ele poderia escolher, mandar, convocar qualquer espírito para vir realizar aquilo que ele fez, e não seria demérito, não seria menos proveitoso para todos nós. Agora ele assumiu em si mesmo, eu quero. Aí eu fico pensando, como o Sol vai aparecer aqui na Terra? Que é uma dimensão da ciência espírita que eu estou longe de conhecer, não é a minha habilidade. Mas como que a gente faz uma claridade e um calor intenso como o Sol nascer em forma de gente? Quanto tempo, quanto trabalho ele não teve para conter o seu potencial? Eu não sei, anos, 1000 anos, não sei quando que foi isso, mas a sua decisão. Poxa, mas olha, vamos lembrar só de uma passagem rápida dele, quando apareceu para Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Se demonstrou um pouco a sua luz e ele ficou cego. Então, é um trabalho por demais profundo que a gente ainda precisa compreender, que nos dá a dimensão da grandiosidade, da representatividade de Jesus aqui na Terra. E aí a gente pensa, quando lê sobre os missionários, sobre a missão de cada espírito, e uma pergunta que eu me fiz, que eu faço, na verdade, mais perguntas do que trago respostas. Kardec fez 1018, não terminou, e a vida, e a dúvida, e as perguntas é a mola propulsora do progresso, das descobertas, né? Teria Jesus alguma dificuldade, alguma frustração, algum sofrimento, algum impedimento, alguma incompreensão na sua vida? Ou como Espírito perfeito, co-criador da Terra, governador espiritual, tudo se abriria de forma a que o seu trabalho, a que os seus esforços redundassem em proveito geral de todos? Porque quando a gente olha o Chico, quando a gente olha o Eurípides Barçanufo, e a gente pensa efetivamente o que é a vida de um missionário que vem, que está a alguns passos no processo evolutivo e vem trazer experiências para todos nós, no mundo de provas e expiações, será que a vida delineou-se de forma mais suave do que a nossa, de acordar, trabalhar, ter dificuldade, chorar, rir, sofrer, ter doença, não? Em todas essas circunstâncias, existe um encaminhamento diferenciado para essas almas? Bem, se Deus é a inteligência suprema, não há como ser. Existe um processo de isonomia. Lógico que existe um planejamento específico para cada espírito. Mas no mundo de provas e expiações, salvo Jesus, o único espírito que eu tenho conhecimento, que veio à Terra, que não precisava passar por provas e expiações, porque ele não veio reencarnar, que é o processo da purificação do espírito. Ele encarnou uma vez para servir de modelo, de exemplo, para dividir história, para efetivar e dar um salto e dar um contributo e falar que já está na hora da gente mudar de patamar, desde que tenhamos ouvido de ver e olhos para ver. E isso foi há 2000 anos e ainda hoje nós ainda temos dificuldade de compreender efetivamente todas as dimensões, todo o seu conhecimento, a par de todo estudo, de toda discussão, de tudo aquilo que a história nos apresenta, que os estudiosos
que os místicos, que os espíritos, que os avatares e os nomes não importam, aqui estiveram, aqui continuam e nós não os descobrimos, nos trazendo a possibilidade, ou movimentando o nosso interior, o nosso querer, para que as nossas vidas sejam efetivamente aquelas em comunhão com as leis divinas e que vão nos trazer a harmonia, a paz e a felicidade como um todo. Teria Jesus passado por algum sofrimento, ter tido alguma incompreensão, ou tudo sorriu para ele? E acho muito interessante que o Espiritismo realmente nos traz uma possibilidade da gente questionar qualquer coisa. E isso nos dá um conforto muito grande. Não existe nada que não se pode tocar, que não se pode falar, que é mistério, a não ser a própria questão da vida na sua essência, que nós ainda não temos a capacidade de olhar frente a frente a nossa consciência e a verdade no seu contexto geral, porque a gente precisa, como aquele cego vai ver a luz, né, de forma gradativa e abrindo as nossas perspectivas. Mas Jesus fez questão, assim como esta frase que eu citei, né, no mundo tereis tribulações, de dizer: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então ele nos ofereceu a possibilidade, disse, e confia em nós muito mais do que nós mesmos, porque ele tem a consciência e sabe o que representa a vida na sua essência. Dizer que nós somos deuses, temos a competência da cocriação, nas palavras de André Luiz, porque a criação, efetivamente, só Deus tem a possibilidade de oferecer, mas a gente vai cocriando mundos e experiências e vivências com os semelhantes. Então podemos fazer tudo o que ele fez. E eu acho que fazer o que ele fez ainda está muito longe. Eu não sei o pessoal aqui que frequenta Pacatuba, porque as grandes almas estão nesses locais simples, próximos à natureza, né? Então, aqui eu vejo corações que têm possibilidade de fazer aquilo que Jesus fez. Eu ainda estou longe. Mas se não é simples, não é fácil, não é tão pouco fazer o que Jesus fez, ele vai muito além, porque ele diz assim, e muito mais. Gente, eu não consigo pensar uma frase a mais do que Jesus disse que eu poderia dizer, ou de uma atitude que ele fez que eu poderia fazer para acrescentar alguma coisa na vida de alguém. Ora, eu não consigo compreender, mas se Jesus disse e nós confiamos em Jesus, se ele não é mentiroso, então ele tem razão. Ou seja, o universo, o descobrimento da vida, a vivência em abundância, vim para que tenhais vida e vida em abundância. Não é viver mais ou menos, não. Não é viver querendo só as coisas felizes, só as coisas alegres, só a saúde, só as alegrias. É viver aquilo que a vida propicia. E a gente sabe que os maiores crescimentos estão nas dificuldades, nos momentos em que exigem de nós a superação das nossas próprias limitações, em que a gente depois analisa, não sei como eu consegui, mas eu consegui, eu venci, eu vim. Então Jesus, em todo esse processo, veio nos oferecer, veio nos ensinar, veio dizer, veio caminhar ao lado do lado e falar: eu posso, eu sou um ser humano, eu sou um espírito criado um pouco mais de tempo de vocês, um pouquinho mais de experiência, vivi um pouco mais, chorei um pouco mais, amei um pouco mais, mas todos somos filhos da divindade e temos a competência e a capacidade de ir. E aí, uma coisa que eu fico pensando também é que às vezes a gente não vai e ainda fica tomando conta para que o outro não vá também. Né? Rapidinho, é muito claro lá, Jesus, quando ele volta da ressurreição, ele está na praia, os discípulos estão chegando, ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, hoje você anda e vai para onde você quiser, mas um dia você não vai poder fazer isso, né? Não vai poder cingir a sua cintura e poder caminhar para onde quiser. E diz o evangelista João assim: e Jesus estava falando sobre o tipo de morte que Pedro teria. Ok. Então Pedro virou para o lado e viu João. E aí que eu acho que são as nossas questões, quando a gente vira para o lado.
Quando a gente questiona assim, mas Jesus, eu entendi para mim, mas o que vai ser dele? Ô Pedro, Jesus, muito polido, muito educado, não é um espírito, se eu quero que ele fique, até que eu venha, que importa a ti, segue-me tu. Pedro, cai na real, toma conta da sua vida, é a que a gente traduz. Vamos, toma conta de você, você não está dando conta de você quer saber do outro. E quando a gente faz esse paralelo, quando a gente compara, quando a gente fica olhando para o outro, quando a gente olha para o lado, em vez de olhar para frente, em vez de olhar para dentro de si, não precisa nem de olhar para frente, olhar para dentro de nós. Ver o meu potencial, ele falou que eu sou. Se ele falou, quem vai desmentir? Quem é que o Espírito vai falar que eu não posso fazer o que eu faço? Que eu não posso ser um Deus, que eu não posso fazer milagres, que eu não posso manipular as energias da natureza? Que eu não posso me pacificar com todo mundo, que eu não preciso me sentir ofendido, que eu não preciso nem perdoar ninguém? Quem vai fazer isso? Se Jesus disse que eu posso fazer o que ele fez e muito mais. Por que a gente dá ouvidos para aqueles que nos puxam para baixo? Então é não olhar, é não comparar, é não ver cada um. É um espírito, é uma individualidade, tem vivências diferentes. Então se cada um viveu de forma diferente, como é que nós vamos concluir? Como é que nós vamos comparar? Definir? Não se compara nada. O que é uma encarnação? Hoje a gente vê a personalidade, eu vi o que você fez. Mas o que nós somos? O que é uma encarnação perto da eternidade? Quantas tivemos para trás, quantas teremos para frente? Então Jesus vem dizer que enquanto nós não vivenciarmos a humanidade na sua essência, enquanto nós não aprendemos a lidar com a razão, que é um dos padrões da nossa humanidade hoje, nós jamais seremos e alcançaremos a espiritualidade superior ou a divindade, ou todos os padrões que nos aguardam. A gente não dá saltos na natureza. Quando diz no livro dos Espíritos que do ato ao arcanjo tudo se interliga, nós não seremos arcanjos se a gente não aprender a ser anjos, se não aprender a ser humano. Quando Jesus disse, vos falei das coisas materiais e não entendeis. Se não entendeis das coisas materiais, e quando eu vos falar das espirituais? Quanto que Jesus tem para nos dizer, quanto que a vida tem para ser revelada? E olha que ele está falando de reencarnação. E olha que ele está falando de umas pessoas mais ilustradas da época. Doutor da lei. Aí nós estamos no século XXI. A gente tem, por exemplo, o livro Missionários da Luz, que conta, explora André Luiz nos detalhes, alguns processos da reencarnação. Nós temos consciência da lei da reencarnação e conseguimos dominá-la, entendê-la e saber que nós somos planejados e que agora eu já estou planejando a minha encarnação futura, estou planejando o dia de amanhã, porque ele é consequência do que eu faço hoje e que isso deve estar nas minhas mãos, não está na mão do meu anjo da guarda, não está na mão do Espírito Protetor, não está na mão de Jesus, não está na mão de ninguém, mas compete única e exclusivamente a mim. E enquanto eu não conhecer todos os sistemas do meu corpo, todos os órgãos, todos os fenômenos biológicos da natureza, porque se eu não dominar a natureza, seja externa, seja interna, como que eu vou dominar as questões espirituais? A natureza, mais uma vez, não dá salto, a gente vai caminhando. E Jesus demonstrou porque ele entregou toda a sua capacidade nas mãos de duas pessoas, um chamado Maria, outro chamado José. Dentro do processo da vida da época, insignificantes. Ela é uma menina, adolescente, eu não sei quantos anos vocês acham? Uns 15 anos. Né? Eu não vou nem começar a falar de Maria, não me dá vontade de falar só dela. Mas destacar que com 15 anos ela lidava com a mediunidade como hoje, com o livro dos Espíritos, com o livro dos médiuns, no século XXI, sabendo o que é nuvem, sabendo o que é todos esses processos que estão além da matéria, a gente tem dificuldade, e eu não sei aqui em Piacatuba, viu, mas lá em Mulher tem muito espírita que tem medo de espírito. E ela veio, o anjo, conversou, dialogou, questionou, respondeu, estou aqui e bola para frente no trabalho. Por quê? Mediunidade é um processo natural. E a gente fica como Jesus, mitificado. O Espírito entrou, um Espírito.
que entrou, ele sai, ele está aqui em todas as dimensões, sempre estará, eles vibram e nós somos espíritos. Então, o processo de naturalidade, que eu falei no início, da gente olhar o cristianismo cristão, primitivo, a naturalidade com que eles lidavam com o espírito. E nós que temos todas as ferramentas, a gente complica. Sentiu arrepio? Ok, quem sentiu arrepio, qual o problema? É espírito, não é espírito? Vamos conversar com ele. Vamos conversar, vamos perguntar. Simples. E ela lidou com isso, tanto quanto José, né? Um homem simples do povo, que uma grande personalidade passa pelo evangelho e quase não é conhecido. E a responsabilidade da encarnação de um espírito como Jesus nas mãos dele. Agora, será que Jesus não teve dificuldade antes de encarnar? Porque, através dos profetas, diziam que ia chegar o rei dos judeus, que ia dominar e trazer o reinado que ficaria pela eternidade nos homens. Bem, isso chegou lá no ouvido de Herodes. Opa, está chegando alguém para combater comigo, e eu que sou o rei daqui, eu que comando aqui. Quem ele é? Onde ele está? Não sei. Então nós vamos pegar todas as crianças abaixo de 2 anos e manda matar. Sem perguntar, sem julgamento. Para a gente ver como é que hoje, a parte de todas as atrocidades, como nós evoluímos. Então chegava na casa, abriu quantos anos? Matou. Imagina o que é a gente ter um filho, e as mães sabem mais do que isso, de repente retirar. E Jesus ficou sob o guante desse processo e nas mãos de José, que recebeu também no processo mediúnico tranquilo, vá para o Egito, foge daqui. Mas vai falar, aí eu fico pensando hoje, olha, primeiro que ele já saiu de casa para ganhar, né, o neném em outro local, justamente por N processos históricos. E aí de repente você está numa viagem, com um filho recém-nascido e diz assim, agora você vai fazer uma outra viagem para um outro lugar estrangeiro. Ah, mas eu não preparei, não falei com ninguém, eu não tenho condições, eu não sei como é que chega, eu não sei quem vai me receber. Hoje é assim, a gente planeja tudo. Será como é que vai ser contato? Quem pode ser? Tem WhatsApp, tem meu. Ele não, vá para lá. Será que hoje sair daqui e falar assim, eu tenho que ir para lá, não sei nem o que tem para o lado de lá, não, seguindo aqui a Piracatuba, você não vai voltar para Moré mais não, acabou sua vida, esquece que é sua família, esquece, você vai para cá, tem um processo seu. Eu iria, nós iríamos, nós temos essa confiança na espiritualidade, na vida, no acaso não existe, na mediunidade. Será que nós temos isso? Por que eu falo? Porque se a gente não conquistar as coisas simples da vida, assim como eu imagino, é outra coisa que também não me toca muito o coração, é ver Ananias lá em Damasco. Não sei que espírito foi, mas ou Jesus ou o mensageiro dele. Ananias, vai lá na hospedaria que tem aquele homem que veio te matar, está precisando de você. Falei, que é isso? É obsessão? Como é que eu vou saber disso? Será que eu tenho capacidade? Posso ligar para alguém para ir junto comigo? Sozinho eu não vou. A gente não faz isso? Deixa eu arrombar alguém para ir. Não, é você. E você vai atrás de quem está querendo te matar. E o que aconteceu? Não posso te falar o que aconteceu. Aconteceu muita coisa. Não. E ele foi. Mais uma vez, essa fé, essa confiança efetivamente na espiritualidade, na mediunidade, no processo da vida, a gente precisa desenvolver. Essa é a nossa competência aqui. E aí, eu particularmente tenho uma ideia muito pessoal e é minha. A gente deveria preocupar menos com o mundo de regeneração e mais com a nossa vida. Porque enquanto eu não realizar o mínimo disso, o Espírito falar uma coisa, eu ir e fazer, ainda que racionalmente seja totalmente contraditório aquilo que aconteceu até agora, eu estou esperando um mundo
que ainda vai demorar muito tempo para se edificar. E se edificou aqui, você tirou os espíritos ruins daqui, for para outro lugar, então no outro lugar precisa muito tempo ainda. E o negócio é o seguinte, um dia esses espíritos vão ter que evoluir. Então se tem que evoluir lá, por que não podem ser aqui? São só questionamentos. E aí Jesus, nesse início, ele passou por essa dificuldade. E era um neném. E era uma criança. Estava ali, nas mãos de dois seres humanos. Que a gente vê no decorrer da história, não compreenderam na essência quem efetivamente Jesus era. Como ainda hoje, após o século XXI, de todo o esclarecimento dos espíritos, nós ainda não entendemos efetivamente quem é Jesus, qual a sua função e nem qual é a nossa. Porque se Maria foi lá atrás dele e Jesus disse quem é minha mãe, quem são meus irmãos, todos aqueles que cumprem a vontade do meu pai, minha mãe e meu irmão, porque Maria não houvera compreendido na essência como nenhum espírito, ou muito poucos conseguiram compreender Jesus. Então, ele foi um espírito que durante toda a sua existência aqui defrontou incompreensão. Mas um espírito missionário, ele encontra incompreensão? Sim. Das mais simples às mais complexas por todos os flancos da sociedade. A começar com Pedro e André, que ele nominalmente foi lá em Cafarnaum, convocá-los para trabalhar na implementação do reino de Deus nos corações humanos. E André, mas Senhor, Cafarnaum é tão pequenininho, um reinado aqui. A ingenuidade dele, ou a capacidade dele de ver aquilo que está próximo a ele. Simão Pedro, mais velho, mais experiente. André, mas olha a redondeza, tem tantas cidades aqui. Um pouquinho mais adiantado do que o André, mas muito restrito também. Porque estava querendo que fosse um rei que ia dominar por um tempo, numa determinada quantidade de pessoas, ia ter um servo, eles iam comandar, eles não precisavam ser o rei, ter a responsabilidade, mas eram amigos do rei, ia mandar, ia utilizar de tudo aquilo. Não compreenderam Jesus. Imagina o que é você vir para oferecer tudo aquilo que você precisa e o outro não conseguir apreender o mínimo possível. E aí existem palavras e conceitos que na linguagem humana ainda não entendo. Teria Jesus se angustiado com isso? Não sei. Tem alguma outra palavra que pode... Porque é como se ele houvesse dito: eu tenho tanto para te dar, você me pede tão pouco. Eu tenho um mar para te dar, você me pede uma gota d'água. Mas a vida é esse navegar, esse desbravar. E você se contenta em se alimentar e ficar parado apenas com essa gotinha de água, esse pedaço de pão que eu tenho para te oferecer? E quando ele multiplica pão, quando ele multiplica peixe, quando ele alimenta uma multidão, quando ele faz milagres. Falo com muita tranquilidade a palavra milagres, né? Porque aquilo que transcende o que eu não entendo, ou então vai ler a Gênesis e ali Kardec explica dos fluidos e de todos esses processos. Numa segunda vez em que a multidão está atrás dele, que ele alimenta-os novamente, ele para e convoca para um passo adiante, para além das questões da materialidade, ainda que seja da ciência. Vamos aprofundar um pouquinho. Vem comigo anunciar o reino. Vem comigo auxiliar no processo de esclarecer outras almas. E o que a multidão, representando em uma pessoa que não cita nem o nome, vira para Jesus e diz assim: mas é duro esse discurso.
É muito bom receber as benesses, mas na medida em que eu tenho que fazer algum esforço em prol do meu semelhante, fica difícil, Senhor. Então a multidão que ele ofereceu tudo de bom, não compreendeu. Além dos 12, além daqueles que conviviam com ele quase que 24 horas, eu imagino, não sei, pelo menos Pedro, parece que ele dormia lá na casa de Pedro, né? Nesses processos históricos. Ele foi incompreendido. E aí, dos ignorantes da multidão, daqueles que eram representantes da lei mosaica, que era a lei que ordenava a sociedade como um todo. Então, um doutor da lei chega para ele e pergunta o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna. E Jesus, então, responde daquela forma socrática, né? Fazendo outra pergunta. O que está escrito na lei? Que entendes dela? Ele falou, não matar, não roubar. E citou os 10 mandamentos, né? No final, dizendo, amará a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a ti mesmo. Ele falou, então faz isso, é isso aí. E é interessante, né? Que parece conversa de surdo. Eu sei que eu vou perguntar, eu sei que eu vou responder. E o que mais? Porque diz o evangelista, o doutor foi para o tentar. Quando a gente abraça a espiritualidade, a doutrina espírita, os livros, não para aprender, mas para justificar os nossos pontos de vista, ou a nossa forma de ser, é esse o doutor indo tentá-lo. Diz, a conversa seria mais ou menos assim, o Moisés diz que são esses 10 mandamentos. Através deles eu tenho capacidade de alcançar o meu objetivo? E Jesus conforma, sim, não tem milagre, é isso mesmo, tem que fazer, tem que amar ao próximo. E aí ele pergunta, mas quem que é o meu próximo? Por quê? Porque não conseguia identificar em Jesus aquele que abriria flancos, desbravar matas interiores para que a luz se fizesse presente. Para dizer, enquanto você não amar aquele que você tem como inimigo, como adversário, porque ele é a expressão daquilo que você guarda dentro de si, você não vai evoluir. E não foi muito diferente de um outro jovem, porque a juventude, que é a nova geração, que vem trazer processos renovadores, também esteve próximo de Jesus, representando um jovem, e disse o que eu preciso fazer. E Jesus falou, não matar, não roubar. Só que o jovem, ousadamente, diz assim, mas tudo isso eu faço. Olha que interessante. Então eu venho no centro, eu faço palestra, eu assisto, eu venho segunda, terça, quarta. Você faz tudo isso? Se, conjunção condicional, se somente se você quiser ser perfeito, se você quiser dar um passo decisivo além da operacionalidade natural, se você já compreende a lei, já faz a lei, não está fazendo mais do que a sua própria obrigação, porque isso é a essência da própria vida. Se você quiser se aperfeiçoar efetivamente e dar passos decisivos na sua evolução, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue. Abandona o que é material e pega o que é essencial. O jovem foi e não voltou. Então, nem a juventude entendeu Jesus. Não entendeu a multidão, não entendeu aqueles que ele escolheu a dedo para ser seus discípulos, não entendeu sua mãe, não entendeu os doutores da lei, não entendeu os jovens, a grande juventude. Então, desde que nasceu ao seu desencarne, ele foi incompreendido. Quem de nós consegue trabalhar e cumprir a sua tarefa com denodo, sem desânimo, sendo incompreendido por todos os que estão ao seu redor? E tem a conversa de Simão Pedro, né,
posterior, pela mediunidade do Chico, um dos livros dele, não sei se é de Hilário ou de outro espírito que eu esqueci o nome, que ele está desanimado, Pedro, porque as pessoas que deveriam dar apoio a ele não o compreendiam. E Jesus tem uma conversa, traduzindo para o nosso dia a dia, né? Seja bem-vindo ao clube, amar é isso, desse jeito. A Salomé não levou os dois filhos, um para sentar ao lado direito, outro para sentar ao lado esquerdo de Jesus? Que mulher à frente do seu tempo. Deixou o homem para casa, não pediu permissão ao marido, não. Foi lá. E o que ela fez? Que toda mãe quer para o seu filho. O melhor mundo. Tem coisa melhor do que estar do lado do rei, de quem vai mandar? E Jesus, com naturalidade, recebeu e disse assim, sim. Em relação a sentar do meu lado direito e do meu lado esquerdo, não compete a mim. Porque a evolução, o trabalho, ele é individual, é intransferível. Ninguém vai evoluir, vai melhorar por mim, vai aprender, vai estudar. Ninguém faz isso. Agora, faço uma pergunta. Tem capacidade de beber do cálice amargo? E que é isso que às vezes a gente romantiza ou evita pensar. Amar em nome de Jesus é sofrer. Então a gente busca sofrimento? Não. É porque é incompreensão. Porque nem aquele que a gente quer amar, ele quer efetivamente. Porque ele está numa zona chamada zona de conforto, né? Dentro do conceito da atualidade, de que se movimentar, de que modificar, de que se esforçar para pensar, para viver, para abrir mão dos seus pontos de vista, do seu egoísmo, do seu personalismo em prol do outro, que Francisco determinou na prática como lei da fraternidade universal, demanda esforço, não é fácil, demanda tempo. E Jesus veio em várias possibilidades e eu vou falar que a gente pode pegar quase todas as passagens evangélicas e cabe dentro desse exemplo meu de incompreensão das pessoas em relação à mensagem de Jesus. Entretanto, nós estamos caminhando para o final. Eu vou dar 2 exemplos simples. 3, vai surgindo, né? Que a gente não daria nada por eles. E eles entenderam Jesus um pouquinho mais profundo. Primeiro é a mulher hemorroísta. Uma mulher com fluxo de sangue constante, e abro um parênteses só para dizer que para os judeus a vida está vinculada ao sangue, então quando se perde sangue está se perdendo vida. E a mulher no processo menstrual ela era impura, ninguém podia tocar a mão. Terminado, tinha um poço atrás da casa, ia se tomar um banho, e o sacerdote ia limpá-la, dizendo, agora pode encostar, agora ela virou gente de novo, agora ela pode. Para a gente ter uma noção do preconceito, das ideias que tinham naquela época. Então, uma mulher como esta, em público, toca nas bordas de Jesus, toca num homem que poderia ali, ser muito pior, nem sei qual era a penalidade específica, do que ser pego em adultério e ser apedrejado em público. Ela ousou, porque ela já tinha gastado todo o seu dinheiro e que provavelmente um processo no útero, que hoje uma cirurgia simples, né? De manhã à noite consegue, naquela época não tinha capacidade de entender, e ela então é curada, recebe aquele fluxo de energia de Jesus. Mas então Jesus identifica, ele com certeza sabia quem era, pergunta a Pedro borboletando, Senhor, que doideira, não tem como identificar, e ela se apresenta. Isso é de uma dignidade, isso é de uma confiança, isso é digno de um espírito imortal, ainda que me estraçalhem aqui.
E eu consegui a cura do espírito. Né? O fluxo sanguíneo é apenas para materializar o fluxo energético que eu estava direcionando em alguma propositura que não era bem-vinda. E eu identifiquei aquele, e sem que ele soubesse, eu fui atrás, eu rompi a multidão e eu venci preconceitos enormes para ter vida, para voltar à dignidade humana e desenvolver o trabalho sem ser colocado de lado. Embora, creio eu, também, só por ilações que ela continuou sendo vista de forma diferenciada. Porque o próprio Lázaro, depois que foi ressuscitado, ele não foi mais aceito na sinagoga, porque eles não entendiam que morto podia sobreviver. Então, se ele, que era homem, que tinha contato com a sinagoga, né, ele foi deixado de lado depois disso, vamos imaginar uma mulher que foi milagrosamente curada por um homem. Ela entendeu Jesus. Tanto quanto um romano, soldado, centurião, que não seguia os preceitos judaicos, que por compaixão, aquilo que Jesus ensinou na parábola do bom samaritano, vai solicitá-lo para curar o filho de um empregado seu, de um servo seu. E Jesus se propõe: eu vou. Que é isso, Senhor? E isso é ser humano, é usar a razão e a lógica. Se eu comando 100 homens, eu dou uma ordem, eles obedecem, o Senhor, a nível espiritual, com todo o seu potencial, pode dar qualquer ordem, não sou digno de recebê-la em minha casa. Nem há necessidade disso. E aí a gente tem todos os conceitos espíritas, mas a gente quer que o Dr. Bezerra manifeste, dá um passe, eu beijo na mão dele, do médium, agora eu estou abençoado. Se ele mandou um recado, falou: filho, meu filho, que eu estou do seu lado, a gente... Não é mais ou menos? Eu fico trazendo muito para o dia a dia. A gente acha coisa simples. Não! Esse homem foi extraordinário. Que isso, Senhor? Nem precisa. Nessa parábola do filho pródigo. Não, é outra, né? Falei da parábola do filho pródigo. É o filho que está lá justo ao lado do Senhor, não tem competência, não tem capacidade de compreender o que é viver ao lado do Senhor, do Deus, do Pai, do provedor. Ele tem tudo, mas não tem consciência. Então, quantas vezes nós estamos aqui no meio, mas Jesus já falou tudo que a gente precisa. Os Espíritos vêm aqui porque nós somos carentes, como crianças, a gente precisa chamar atenção e ouvir novamente as mesmas coisas. A gente não precisaria de nada, não tem intermediário entre nós e Deus. A gente que vai colocando. E fica ainda com essa necessidade que o outro fale: vá, minha bênção está abençoada, minha bênção está abençoada. Eu sou abençoado pela vida. Nós estamos imersos na misericórdia divina, e que não queira, a gente não tem como sair dela. O Paulo falou lá em Atenas, não tem como. Nele nos movemos. Mas, para finalizar agora, eu vou lembrar de outra mulher. Viu? De uma outra mulher. Ciro Fenício. Estrangeira. Essa também não era judia. Preconceituosa, deixada de lado, adorava Baal. Todas vezes. Tudo que a gente pode. Jesus e os discípulos. Foi uma das primeiras vezes que Jesus saiu das terras. Foi para Tiro e Sidom. Eram terras estrangeiras, né? E a mulher identificou: é ele. Eis o homem, Senhor, filho de Davi. Davi, segundo a exegese, é o amado.
e foi atrás dele. Nós temos Jesus aqui, a gente não consegue trazer para dentro de nós. O que temos feito da figura de Jesus? Já questionou Pilatos. E ela foi. Agora imagina uma mãe desesperada pedindo alguma coisa pelo seu filho. Os discípulos não aguentaram. Senhor, essa mulher aí está falando demais, está atrapalhando demais. Não, despede dela. E é interessante demais essa figura, mais uma vez, dos discípulos, né? Que deveriam, foram escolhidos a dedo, nominalmente por Jesus, e fala assim, não, você não serve. Aí Jesus confirma, né? Eu vim para os escolhidos de Israel. Gente, não tem nada a ver com essa guerra aqui, né? Essa guerra não é religiosa, nunca foi religiosa, eminentemente econômica e territorial. Enfim, ele diz, eu vim para Israel. Só que ela era mãe e mulher tinhosa. Ela continuou. Aí ela falou mais alto ainda. Mais alto ainda. Aí ela clamou. E o clamor é diferente de um grito. O clamor geralmente vem da alma. E Jesus parou e falou novamente. Não é bom. Aí ele fez uma metáfora, né? Pegar do pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Eu tinha desistido, gente. Que mulher. Não, essa para mim, Madalena, respeita todas as individualidades, mas essa é realmente toca mais do que eu consigo expressar. Se a gente pegar e pensar e construir. E olha, é Jesus que está falando com autoridade. Não posso pegar e dar, tá bom, senhor. Fui embora, o que eu estou fazendo aqui, o que eu fiz? Ia ficar uma encarnação com depressão, que não mereço nada, não valho nada mesmo, eu sou mulher, eu não vou. Mas, Senhor, por isso que eu acho que supera na compreensão como é que ele chama lá? O centurião, que ele comandava. Era um homem, ela não. Estava subjugada pelo sofrimento de uma filha. Que isso chama-se oração intercessória, né? Eu vou pedir pelo outro. Embora ela também sofresse, seria aliviada. Mas, Senhor, até os cachorrinhos comem dos grãos que sobra. Minha filha, vá. Não tem o que dizer, a gente precisa sentir. Não tem palavras, não tem racionalidade que suplante o que é uma fé, o que é uma determinação, o que é entender Jesus nas suas perspectivas humanas, na sua vivência, no seu trabalho, no oferecimento de luz ou das ferramentas para a gente trabalhar. Dentro da gente mesmo, não com relação ao outro. A gente vive em sociedade para efetivar o amor na sua essência e fixar conceitos que trabalhamos dentro de nós. Eu esqueci de falar, se alguém tivesse alguma consideração, não deixei ninguém falar nada. Eu não gosto muito disso, não. Você quer falar alguma coisa? Quer... É muito importante, né? É importante essa sua sacudida na gente, vendo a responsabilidade de cada um. Né? A responsabilidade sua, minha. Né? Não é do outro. Não vou botar no outro uma responsabilidade que eu sou luz. Tem que deixar essa luz brilhar. O Paulo tem uma frase, né, que ele fala, né? Vós sois criancinhas em Cristo, com leite vos criei e não com manjar, porque não... Nós somos criancinhas, eu acho que a gente já pode ser juventude, né? Tá aí a juventude desperta enquanto espírito.
que é assumir, gente. Deixa de ser criança, pô, para de chorar, para de mimimi, assume. Aí você é responsabilidade, você que faz a sua vida, você que escolheu, você está nisso que quer. E isso a nível positivo, a nível que a gente chama de provas e expiações, porque é a gente que escolhe, os espíritos não interferem, Deus muito menos. Então, eu acho que está na hora da gente assumir. Não pode dizer assim, eu não fiz isso planejado para mim, foi aquilo. Eu digo que eu não tinha companheiro do meu lado para me fazer. Me diminuir assim, me desincentivava o serviço. Não vai. O projeto é seu. A responsabilidade é sua. Não queira dividir com o outro. Então, isso é muito importante, né? A gente saber que a gente é responsável. Isso aí foi muito bom de falar isso para a gente, porque nós estamos reiniciando aqui a casa, estamos com um grupo muito afiado, muito assim, coeso, querendo de fato resolver, mas às vezes tem hora que a gente pega assim, fulano está fazendo isso, fulano podia estar assim, assado, não interessa o fulano, interessa você. Então, isso foi uma chamada muito boa, né? Agradeço profundamente a paciência, o convite, uma alegria imensa sempre. Reunir o coração especial para falar de Jesus, então melhor ainda, né? Uma oportunidade. Muita paz. Nós te agradecemos, Fabrício, porque há quanto tempo a gente se conhece, né, das Cogés, né? E aí, Boizões e tal também, parece, né? E agora a gente viu um companheiro aqui, assim, é tão bom rever, né? E ver como os trabalhos são importantes e como cada um, a seu modo, está vivendo a vida, o cristianismo, o entendimento, né? E que nós precisamos estar mesmo antenados com aquilo que o Egito, aquela proposta que o Egito tem de fazer. Então, nós vamos repetir isso, perguntar a Glória, se a Glória vai fazer a prece, encerrando essa parte. Ou a Glória vai passar a prece aí. Sou a Fabiana. Isso, Fabiana. Vamos acerenar nossos corações e sentir o Mestre junto conosco. Agradecer a essa manhã, onde despertamos para uma série de perguntas sobre Cristo em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, a todos aqueles amados a quem nossos corações estão ligados. Possamos, Senhor, aprender um pouco mais do Teu Evangelho em nossas vidas. Agradecemos a oportunidade do aprendizado dessa manhã e pedimos que o Senhor possa estar junto conosco, nos acompanhando ao retorno em nossas casas, para que possamos ter uma semana de paz, amor e união. Obrigado, Senhor, que assim seja.